Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade. Sim, você que já tem assistido um ou outro vídeo, gostou da qualidade do canal? Não esquece de se inscrever, tá certo? Porque assim como hoje é dia de falar de arrependimento, você vai se arrepender se você não se inscrever nesse canal. É isso mesmo, hoje a gente vai falar desse assunto que é um tanto polêmico, porque Deus se arrepende ou não, o que é o arrependimento, tão esquecido em algumas igrejas, tão enfatizado em outras congregações. Culpa, graça, arrependimento. Na Bíblia, como é que é esse negócio? A gente vê isso hoje direto do original. Arrependimento, tintim por tintim, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas não sei antes, você dá uma passada aqui na descrição desse vídeo onde você encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, foi feito com bastante carinho para você que está dando os primeiros passos aí na teologia, nos estudos bíblicos, pode ser aí o gatilho que desperta o teu interesse por esse negócio lindo que é o estudo bíblico. Dá uma clicada no link que tem mais detalhes sobre o curso para você, mas vamos falar sem mais delongas sobre arrependimento. Esse conceito, essa palavra, essa ideia que aparece no texto bíblico, no Antigo Testamento, primeiramente com a palavra naham. Essa palavra ela é utilizada para identificar, na maior parte dos casos, o arrependimento de Deus diante de coisas que ele eventualmente fez. Eventualmente, em pequenas passagens, em alguns casos esparsos, essa palavra também é associada ao arrependimento de seres humanos que se arrependem, também essa palavra aparece, mas é muito mais raro, né? E quando ela aparece, geralmente ela está relacionada, ela está ligada à ideia de remorso, de insatisfação, de profunda tristeza diante da realidade como ela se apresenta. E aí, isso acaba que a simples definição da palavra não resolve a grande questão de um Deus que se apresenta para a gente no Antigo Testamento como um Deus onipotente, onisciente, plenamente capaz de executar a sua vontade, como que esse Deus descrito dessa maneira pode voltar atrás sobre algo que ele mesmo fez, né? E a verdade é que a simples descrição dessa palavra não dá conta de nos trazer essa explicação, né? Na verdade, a gente sabe, pelo padrão como essas situações se apresentam de arrependimento de Deus, elas se apresentam em contextos em que Deus demonstra a sua misericórdia, a sua graça, diante de atitudes que foram anteriormente executadas pelo mesmo Deus, que podem parecer juízos muito severos, né? Agora, esses juízos muito severos, eles frequentemente são respostas justas ao que se apresentou diante da rebeldia ou da crueldade humana que desencadeou esse ato, esse agir de Deus, né? De qualquer maneira, ainda fica no ar o porquê ele teria agido de uma determinada maneira e depois ele olha para aquilo e fala: me arrependi disso. O máximo que a gente pode dizer é que esse arrependimento é uma maneira de quem está escrevendo o texto de apresentar o profundo amor e a profunda misericórdia de Deus diante de uma humanidade que, apesar da sua crueldade, né, apesar da crueldade dessa humanidade, Deus continua amando. Mas ainda assim não dá conta de responder essa questão de, assim, pô, Deus voltar atrás, isso é muito esquisito, né? E assim, agora eu vou falar mais da minha opinião, pelo menos para mim, não aparece nem na apologética, nem no pessoal da teologia, pessoas que expliquem isso de maneira satisfatória, que deem conta de explicar nas minúcias como Deus funciona a partir desses textos em que ele se arrepende. O que realmente está acontecendo ali, como pode Deus se arrepender sendo Deus da maneira que é, onipotente, onisciente.
né? Pelo menos para mim, não aparece ninguém que responde isso de maneira assim, sem nenhuma lacuna, de maneira lógica, cuja lógica formal é infalível e impecável e irretocável. E pelo menos para mim, isso acaba sendo uma fonte de alívio, porque se eu fosse ateu, uma das minhas primeiras linhas de argumentação contra a religião seria contra religiões que apresentam um Deus que é onipotente e onisciente e que ele é perfeitamente explicável nos mínimos detalhes pelas fórmulas teológicas que a gente acaba desenvolvendo. Um Deus que fosse perfeitamente explicável pelas nossas formas teológicas seria o meu primeiro ponto de ataque se eu fosse ateu. Por quê? Porque um Deus que é infinito e é perfeitamente explicável, ele seria um Deus que caberia, que poderia estar contido no meu modelo de linguagem e nas minhas formas de raciocínio. E se ele pode estar contido no meu modelo limitado de linguagem e nas minhas formas limitadas de raciocínio, isso significa que esse Deus é necessariamente menor que a minha linguagem e menor do que o meu raciocínio. Portanto, pelo menos para mim, é reconfortante que Deus apresente características dele mesmo no texto bíblico que nos coloque com essa cara de tontos tentando desvendar o mistério de quem Deus é. Porque quando ele se apresenta dessa forma, eu tenho a convicção de que ele é de uma determinada maneira que não cabe, que transcende a minha capacidade de pensar, que não cabe na minha linguagem limitada, né? Então, para mim isso é reconfortante. E todas as tentativas de fazer com que esse Deus, com essa história, com essa narrativa que ele mesmo revela a nós, toda tentativa de fazer com que esse Deus se conforme ou se modele de maneira perfeitamente lógica com a minha própria linguagem, toda tentativa dessa natureza, ela acaba se tornando fútil em algum momento do seu desenvolvimento. Para mim isso é muito bom, porque eu acredito num Deus infinito que transcende a minha linguagem. Então, pelo menos essa é a forma como eu lido com essas questões a respeito do arrependimento de Deus. Agora, mais importante do que isso, no texto bíblico para o povo de Deus, né? E para mim, espiritualidade para a sua, é entender a natureza do arrependimento humano. Quando a Bíblia trata de arrependimento dos seres humanos que ela narra, apresenta, como ela apresenta esse arrependimento e tal. E aí, Naham é uma palavra hebraica que poucas vezes é dedicada a descrever como esse arrependimento se dá ou o que acontece no processo de arrependimento na Bíblia hebraica, no nosso Antigo Testamento, né? No Tanakh, se você quiser chamar pelo acrônimo que o judaísmo chama, né? Torá, Neviim, Ketuvim, né? Que é o nosso Antigo Testamento. A palavra hebraica mais comum para descrever arrependimento, para falar sobre arrependimento, é a palavra shub. E essa palavra, né, e essa expressão, quando ela aparece no Antigo Testamento, ela geralmente está relacionada, na maioria esmagadora dos casos, à ideia de retorno. O povo de Israel que retorna ao Deus único, ao Shema, se você quiser, ao único Deus, aquele Deus de Deuteronômio, capítulo 6, né? Só há um, porque esse povo estava na idolatria. E diante da idolatria e de estar num outro local de adoração, num outro locus de adoração, se você quiser, num outro topos de adoração, se você quiser, esse povo retorna a Yahweh, ao único Deus, e esse processo de retorno é shub, arrependimento, frequentemente associado à mudança de comportamento moral e caráter, como, por exemplo, a gente observa em Isaías capítulo 1, tá? Então, frequentemente no Antigo Testamento, a ideia de retorno a partir de uma situação de idolatria vem acompanhada também
de mudança de comportamento, de uma reforma moral, se você quiser, né? É mais ou menos assim, de maneira geral, que a ideia de arrependimento se apresenta para a gente no livro de Isaías, no livro de Jeremias, onde essa ideia ela é bastante frequente, não limitada ao vocábulo shub, mas essa ideia de retorno, né? Essa ideia de retorno, ela ganha uma conotação ainda maior quando esse espaço, né, esse topos de lugar de adoração fora da congregação de Yahweh, ela se torna um tanto literal no exílio, né? O Tom Wright, o N.T. Wright, ele enfatiza muito essa questão do arrependimento relacionado ao retorno do exílio, né? E é também do Tom Wright, do N.T. Wright, pelo menos ele foi o primeiro que eu vi falando sobre isso, não sei se isso é original dele, a ideia de que no Novo Testamento, quando a palavra arrependimento ela se apresenta, né, o arrepender-se, o verbo metanoel e o substantivo metanoia, ele também tem esse contexto um tanto corporativo de retorno. Para isso, o N.T. Wright ele usa uma passagem de Flávio Joséfo, em que ele mesmo, Flávio Joséfo, tenta convencer um judeu rebelde a arrepender-se, arrependa-se e confie em mim, né? Uma passagem na qual Flávio Joséfo está tentando convencer esse judeu a mudar de lado, a se tornar submisso ao Império Romano. De certa forma, a palavra arrependimento carrega, a ideia de arrependimento carrega essa ideia de que você está debaixo de uma determinada autoridade e agora você se rende e, ao render-se, você está debaixo de uma outra autoridade. Parece que João Batista e Jesus, quando traziam um chamado ao arrependimento, traziam também essa ideia, essa conotação de que vocês estão se comportando como se as suas agendas e o seu Senhor não fosse o Senhor Deus Yahweh, mas como se fosse outro Senhor. Mudem o comportamento de vocês, reflitam sobre isso e voltem, retornem para o povo do qual vocês jamais deveriam ter saído. E de certa forma é extremamente desafiador que João Batista e Jesus façam isso, diante de judeus que se julgam estar no povo certo e servirem ao Deus certo, especialmente fariseus e mestres da lei, que são tão enfáticos no caráter monoteísta da adoração de Deus. Jesus e João Batista parecem estar dizendo o seguinte: vocês pensam estar servindo ao único Deus, mas o comportamento de vocês revela algo diferente. Revela que vocês, na verdade, precisam. E aí sim, a palavra grega metanoia e o verbo metanoel parecem ter uma relevância no próprio significado grego da palavra de mudança profunda de pensamento, de cosmovisão, né? O comportamento de vocês parece revelar que as agendas de vocês e o Senhor de vocês é outro que não esse único Deus que vocês dizem servir. Portanto, arrependam-se e acreditem no verdadeiro Deus. E no caso de Jesus, na chegada do verdadeiro Messias que revela quem é esse verdadeiro Deus. Portanto, o arrependimento ele tem uma marca de mudança de comportamento profunda que revele de fato quem é o Senhor ao qual nós nos submetemos. E, portanto, a ideia de arrependimento que a gente traz sempre, mais comum no campo protestante, principalmente reformado, claro, a palavra arrependimento traz consigo essa ideia de olhar para os pecados individuais que trazemos, mas também não apenas olhar para o erro e para os pecados individuais, mas uma reflexão mais profunda de dizer: esses pecados individuais têm revelado quais são as nossas verdadeiras agendas e quem é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. E, portanto, retornemos da nossa idolatria para o local correto de adoração debaixo do único Deus e Senhor.
Tem gente que diz aquela expressão, ai, se arrependimento matasse. E a verdade é que debaixo dessa ideia bíblica de arrependimento, não apenas o arrependimento ele não mata, mas como o arrependimento ele traz vida. Ou talvez, melhor do que isso, se arrependimento matasse, sim, o arrependimento, o reconhecimento de que a gente está num lugar de idolatria e precisamos ir para um lugar de adoração ao verdadeiro Deus, ao único Deus, esse arrependimento sim mata o nosso ego para o pecado e nos traz vida em Cristo para Deus, para a glória do Pai. Né? Arrependimento, se arrependimento matasse, sim, ele mata o nosso ego todos os dias, para que a gente perceba o que o nosso comportamento tem revelado, quem é o meu verdadeiro Senhor. E aí eu e você podemos orar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, nós nos arrependemos dos nossos caminhos e retornamos. E esse arrependimento significa o nosso retorno ao Pai, pela graça e misericórdia de um Deus que mostra o seu amor ao longo do Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e eu tenho certeza, o amor dele na sua e na minha vida, porque nós sabemos o tamanho dos nossos erros. E ao saber o tamanho dos nossos erros, nós sabemos o quanto somos amados se somos aceitos, apesar desses erros. A resposta a isso só pode ser aquele arrependimento que o próprio Deus fomenta no nosso coração. O Espírito Santo fomenta no nosso coração. Ele quer falar com você sobre isso hoje, quer falar comigo também. Eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para você. Se você gostou e se ela foi edificante, o meu pedido para que você ajude esse canal, como é a melhor maneira de contribuir com esse canal? Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Quanto mais você compartilhar esse vídeo com as pessoas, mais pessoas serão abençoadas se você foi abençoado. Deixa o seu like e também deixa o seu comentário sobre os temas que você quer ver daqui para frente e sobre como essa questão do arrependimento tem sido tratada na sua igreja ao longo da sua vida de cristão e o quanto isso foi importante para você também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.